Fala pessoal, então vamos continuar fazendo nossa aulinha de projeto de sistemas, né? O famoso projeto orientado a objeto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios e conceitos orientados a objetos. Então, a gente vai continuar falando um pouco sobre orientação a objeto, só que o foco da gente, como sempre, é pensar em características que a gente ainda não viu para auxiliar a gente no nosso projeto. Então, a gente vai revisar alguns conceitos, vocês vão ver que eu vou falar de alguns conceitos de forma diferente, né? Talvez que vocês não tenham visto lá na sua disciplina de programação orientada a objeto ou na sua disciplina inicial de análise de sistemas ou modelagem de sistemas, mas é porque agora, além das características de modelagem, a gente também tem que focar em algumas características do projeto. Então vamos seguir lá. Então, lembrando que a ideia do paradigma orientado a objeto é o quê? Fazer o apoio à reutilização, melhorar a consistência interna, aquelas palavrinhas mágicas, alterabilidade, legibilidade, extensibilidade, e melhoria na interação entre quem? O analista, o cara que está tentando entender o problema e às vezes até desenvolver, o projetista também, e o especialista, onde o especialista é o cara que tem o conhecimento do problema, que vai passar para o analista ou para o desenvolvedor, ou seja lá quem for que você queira chamar, né, o responsável por entender a complexidade do que é para ser feito. Então, lembrando que a diferença do paradigma orientado a objeto para o paradigma estruturado é que por conta dessas três palavrinhas, né, alterabilidade, legibilidade e extensibilidade, é, o paradigma orientado a objeto acabou suplantando, né, superando o estruturado. Não é que o estruturado tenha sido vencido por completo, ainda é utilizável, né, mas para sistemas, geralmente a gente fala de orientação a objeto. Por quê? Porque geralmente o sistema estruturado, feito de forma estruturada, ele gera uma complexidade que para manter ou para aumentar o sistema, ou para você simplesmente entender o sistema, ela fica muito maior do que você olhar algo no paradigma orientado a objeto. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre essas coisas. Então, a gente está apresentando aqui para vocês, né, ou melhor, eu estou apresentando aqui para vocês, os conceitos da orientação a objeto. Então, nessa figurinha aqui, o que vocês podem observar? A gente tem lá a orientação a objeto, e aí ela é sustentada, né, por 4 pilares. Na verdade, eu costumo falar que são 5, né? Mas a gente vai ver lá que tem o encapsulamento, polimorfismo, a generalização, a composição, né? Então, generalização ou hierarquia, como alguns chamam, ou a composição, modularidade da orientação a objeto, como outros chamam, né? E aí tem a base de tudo, que é a abstração. Então, eu costumo falar, por mais que essa figura não represente por completo, é que existem 5 pilares para a orientação a objeto, né? Mas, na prática, eu tenho a base, que é a abstração, que vai dar suporte a todos os pilares que fazem com que a orientação a objeto exista, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a abstração, né? Qual é a ideia da abstração? Então, lembrando lá que a gente está fazendo uma analogia com a biologia, a gente está tentando transformar tudo em quê? Em objeto, um objeto para desenvolver. Esse objeto ele vai ser agrupado em classes, né, que são conceitos que a gente tem que utilizar. Então, a abstração é quando você quer fazer um modelo mental extraindo as características do problema que interessam para a sua solução. Então, a gente está simplificando o mundo. Imagina que você está tentando, por exemplo, fazer um inventário de livros. Se você está tentando fazer um inventário de livros, qual é o objetivo? O objetivo é falar de capacidade de armazenamento. Se for capacidade de armazenamento, eu tenho que chegar e falar o quê? Olha, qual é o tamanho do livro, qual é o volume do livro, qual é o peso do livro. E aí eu sei mais ou menos quantos livros daquele tamanho eu consigo armazenar. Você quer saber, do ponto de vista de conteúdo, olha, quais são os livros de ficção científica, quais são os livros técnicos, quais são os livros de culinária? Então, provavelmente essa modelagem tem um outro propósito, né? Essa análise que você está fazendo. Isso significa que a sua capacidade de abstração vai ter que responder ao problema que você está tentando resolver, tá certo? Tem muito sentido, por exemplo, estou catalogando quais são os livros que eu tenho para poder emprestar para as pessoas, né? Tem muito sentido eu falar de volume, de peso, tem sentido de falar o quê?
qual é o conteúdo, qual é a categoria. Às vezes eu quero saber quem foi, né, que pegou emprestado, quem já devolveu, para eu poder efetivamente é, representar isso em classes, objetos e coisas que a gente vai falar daqui a pouco, que estão relacionados a esses conceitos, né? Então, ah, dentro da abstração, a gente tem a capacidade de ignorar aspectos irrelevantes, concentrando em quê? Concentrando nos principais aspectos para o sistema ser desenvolvido. Então, sem enrolar muito, né? A gente está abstraindo o que é interessante para o nosso desenvolvimento. Se você está fazendo lá um joguinho que controla carrinho que vai bater, você tem que saber a velocidade, você tem que ter o domínio da colisão. Se você está fazendo um sistema para um colecionador de carros, você tem que saber o que? As dimensões do carro, o estado de conservação. Então, são modelagens diferentes para o conceito de carro que você quer representar no seu sistema. Logo, a abstração, essa capacidade, é o pilar que vai permitir a gente extrair as coisas necessárias ou os elementos necessários para a gente fazer a orientação ao objeto. Então, quando a gente fala de abstração, a gente tem que começar a entender agora que existem duas formas de abstração. E aí a gente já está falando um pouquinho de algo que talvez você não tenha visto, né? Então, a abstração de dados e a abstração de procedimento. Então, a abstração de dados é quando você quer representar algo, um tipo, tá? Que tem um conjunto de operações. Então, por exemplo, eu tenho algo que é empilhável, né? Os livros aqui são empilháveis, mas, por exemplo, se eu pego o meu fonezinho de ouvido, eu também consigo empilhar, certo? E aí, o que eu posso fazer com algo que é empilhável? Posso empilhar e desempilhar, certo? Tiro um livro de cima do outro, coloco um livro em cima do outro, ou pego isso daqui e coloco no meio, não importa a forma como você empilha. O que importa é que as operações de algo empilhável, né, são as operações de empilhar, desempilhar e outras que a gente vai aprendendo conforme a gente vai interagindo com o domínio, conforme a gente vai conhecendo o domínio. Então, isso caracteriza uma abstração de dados, né? Então, eu vou ter lá um tipo empilhável que tem duas operações, empilhar e desempilhar, e, por exemplo, uma abstração de procedimento. Então, é quando você pega algo que é uma operação e quer transformar isso em algo atômico, por mais que você saiba que essa operação ela é dividida em vários métodozinhos, que nem você fazia lá no sistema estruturado, né? Então, vamos imaginar. A gente tem lá o calcular salário líquido. Então, a gente tem lá o salário bruto, que é o quanto a gente ganha. Mas a partir do salário bruto, a gente tem uma série de descontos, né? Então, a gente vai pegar lá, calcular o imposto de renda, a gente vai calcular a contribuição para a Receita Federal, né? E aí outras taxas. Então, todas essas operações pequenas fazem parte do calcular o salário líquido, certo? Então, para mim é muito mais interessante, pensando no conceito de abstração de procedimento, falar que calcular salário líquido é um tipo, né? É um objeto que vai ser representado como uma classe ou um conjunto de objetos que tem operações como, né, obter salário bruto, calcular imposto de renda, calcular contribuição para aposentadoria, para a previdência pública, para a previdência privada e outros como descontar juros de empréstimo. Então, todas essas operações vão pertencer agora a esse objeto, essa classe, esse elemento que foi abstraído como um, um procedimento que foi abstraído como um objeto, né? Então, vamos pegar um exemplo que eu vou usar hoje nesse vídeo de hoje, que é um exemplo prático, né, para quem está nessa pandemia, quem está trabalhando em casa, que é lavar louça. Então, você tem uma pia de louça que você quer lavar, né? E aí, a gente tem várias coisas que podem ser lavadas: garfo, prato, talher, panela. E aí faz que eu quero fazer um algoritmo, né, para lavar a minha pia. Então, antes de eu fazer o algoritmo para lavar a minha pia, eu tenho que fazer o que na orientação objeto? Abstrair os elementos. E aí, quais são os elementos? Então, por exemplo, vamos olhar para a abstração de dados, né? Eu acabei de falar que eu tenho coisas que são laváveis: garfo, prato, né, talher, prato,
copo, panela. Então, todas essas coisas são laváveis. E o que, que eu espero? Eu espero que eu consiga molhar, né? A gente sempre dá uma molhadinha antes de passar o sabão, ensaboar e aí enxaguar e depois secar, certo? Então, observa, de certa forma, eu estou falando que qualquer coisa lavável tem que apresentar uma operação de molhar, uma de ensaboar, outra de enxaguar e outra de secar, né? Opa, interessante. Então, já estou falando ali que a partir da minha capacidade de abstração de dados, eu já agrupei uma porção de coisas em algo que é uma classe lavável que tem essas operações de novo, né? Molhar, ensaboar, enxaguar e secar. Ok. Agora vamos olhar um pouquinho nesse exemplo para a minha abstração de procedimento. Então, imagine que o ato de lavar a louça, né, ele pode ser feito de diversas formas diferentes. Então, tem gente que lava os copos primeiro, tem gente que lava as panelas primeiro, tem gente que lava os talheres primeiro, mas, de certa forma, você tem uma forma de lavar que pode ser diferente dependendo de como você quer lavar a louça. E não só isso, a ordem como as coisas podem ser lavadas, certo? Então, por exemplo, um copo pode ser que o copo eu queira lavar e enxaguar 2 vezes. Então, pode ser que, por exemplo, o ato de lavar copo seja algo que eu receba um copo, molhe, ensaboe, enxague, ensaboe, enxague e depois seque. Enquanto para lavar um prato pode ser que eu só molhe, ensaboe, enxague e seque. Então observa, eu estou dizendo que o comportamento de lavar louça, né, ele vai ser decomposto em vários passos diferentes, tudo bem? E esse lavar louça que tem vários passos diferentes também pode ser feito de formas diferentes. Então, é como se eu falasse assim, interessante. Então, eu poderia pensar numa abstração de procedimento, né? E aí, vou falar a minha abstração. Eu vou ter um elemento chamado lavar louça, que tem uma operação executar. E toda vez que eu executar o lavar louça, eu vou passar para o executar algo que é lavável. Opa, se eu passo algo que é lavável, o que, que eu posso fazer dentro do executar? Ah, quando eu lavo panela, eu chamo lá, e aí eu vejo a abstração de dado lavável, eu sei quais são as operações que tem nela, né? Então, opa, já está garantido que eu consigo usar molhar, eu consigo usar ensaboar, eu consigo já enxaguar e secar. Agora basta eu definir a ordem que eu quero fazer essas coisas dentro, né, da minha implementação do executar, tá certo? Então, a gente já definiu aí que a gente vai ter um tipo lavável e um tipo lavar louça, abstração de dados e abstração de procedimento. Seguindo, agora a gente fala do encapsulamento. Então, a ideia do pilar do encapsulamento é o quê? É a gente separar os aspectos externos dos aspectos internos. Quando a gente fala de encapsular, e eu fiz isso no exemplo anterior, já vou mostrar isso para vocês, a gente está falando que eu quero apresentar externamente o que eu posso fazer, o que aquele objeto pode fazer. Em alguns momentos, eu vou definir como aquilo é feito, mas eu posso saber o que ele faz sem saber o que ele não faz. De fora daquele objeto que eu estou encapsulando, eu só sei o que ele faz. E aí, como é feito, os detalhes de como isso é feito, eu tenho que olhar para o objeto ou para a classe que está implementando aquele ou aquela operação. Beleza? Então, quando a gente fala de aspecto externo, a gente está falando de interface e de contrato. Toma cuidado, interface aí não é interface Java, é interface do objeto, a interface que o objeto apresenta. O que, que é visível para quem é externo ao objeto, certo? Então, eu não estou falando que é aquela interfacezinha Java lá que você implementa, não é isso. Beleza até aí? E o contrato
é, na prática, uma descrição do que tem que ser feito por aquela operação. Então, na prática, quando a gente está fazendo lá o nosso encapsulamento, o que a gente está fazendo? Olha, esse tipo tem essa operação, e aí você anota, olha, essa operação tem como parâmetro A, B, C e D, e tem que fazer essas coisas. Então, vamos lá. Se a gente pegar lá o nosso tipo lavável, quando a gente fala que eu tenho que molhar, e aí eu tenho que explicar o que esse molhar faz. Quando for molhar copo, o copo tem que receber água do lado de fora, do lado de dentro e embaixo. Quando for lavar prato, o prato tem que receber água nas duas faces. E aí eu estou explicando, eu estou descrevendo o que isso tem que ser, desculpa, o que tem que ser feito, né, dentro do contrato de molhar, certo? Tudo bem, eu entendo que tem uma complicação a mais, mas é porque a gente precisa dos outros pilares para poder definir direitinho cada um separado. Mas, de qualquer jeito, é no contrato que você vai definir como lavar, ou como molhar, né? Melhor, molhar um copo, molhar um prato, molhar um garfo e coisas do gênero. Assim como ensaboar também. Então, você vai descrever como essas coisas têm que ser feitas. Beleza. E os aspectos internos são a implementação de cada método, né? E aí, lembrando, a gente também fez lá a nossa abstração por, é, por procedimento. Então, na abstração de procedimento, eu também tenho que ter o contrato do que o método executar faz. O que o método executar faz quando ele vai lavar um copo? E aí você vai explicar. Ao lavar um copo, primeiro eu molho, depois eu ensaboo, depois eu enxago, depois eu ensaboo de novo, depois eu enxago de novo, depois eu seco. Ao lavar um prato, e aí você vai definindo, né, a ordem das coisas ou como isso deve acontecer. Desculpa, o que deve acontecer, né? E aí, como faz é o aspecto interno, é literalmente o código dizendo como é que você vai implementar esse tipo de coisa. Certo? Beleza. Então, lembrando que o encapsulamento vai complementar a abstração, onde a abstração tem como foco o comportamento observável do objeto. Então, é como se eu falasse assim, olhando para o objeto de fora, o que ele pode fazer? Né? Qual é a sua interface, o que ele lida, qual é a sua competência de fazer. E o encapsulamento vai falar da implementação do comportamento. É quem faz aquela coisa e aonde está aquela coisa. Certo? Então, o encapsulamento vai promover mais estabilidade porque o cliente, quem usa o objeto, né? Quem usa o objeto que usa o objeto, para ficar mais claro, né? Ou os objetos, ou os sistemas, ele só vai conhecer o que? A interface do objeto, aquilo que foi definido na abstração e que foi representado no encapsulamento, tá certo? Então, é como se eu falasse, este objeto é lavável. Este objeto lava a louça. Se eu quero saber, né, o que é feito ao lavar a louça, eu olho para a interface do objeto e vejo, tem um método executar aqui que provavelmente faz isso. E aí a gente pode alterar, né, o aspecto interno, a implementação do objeto, quando a gente quiser. Olha, ok, tive que mudar a forma como eu lavo o prato. Ou, de novo, o copo é um exagero lavar e enxaguar duas vezes, só vou enxaguar uma vez. Né? Eu vou passar o sabão e lavar uma vez só. Mas observa, quem está usando lá a, a, o objeto lavável não vai saber que você alterou internamente a forma como o lavar louça está sendo implementado. Ele vai pegar o lavar louça e chamar o executar. Certo? Então, isso é o que faz com que a gente consiga reaproveitar esse objeto, é o que a gente consiga estender. Olha, né, existe uma nova louça para ser lavada. Então, agora eu tenho que lavar algo a mais, eu vou mudar o comportamento de executar, mas quem estiver usando lá o meu lavar louça, de qualquer jeito, vai estar usando a interface que tem o método executar.